Segunda-feira foi o dia em que muito provavelmente vimos o fim de uma lenda nos grandes palcos do futebol de seleções. O ar desiludido de Luka Modric no banco, com os seus quase 39 anos, a reagir ao gol do empate da Itália contra a Croácia, aos 98 minutos, foi a mais profunda cara de desolação deste europeu. Apesar do seu capitão, que se tornou o jogador mais velho de sempre a marcar no torneio, os croatas acabaram o grupo com 2 pontos e dificilmente serão um dos melhores terceiros lugares para avançarem rumo aos oitavos de final. Eu sou o Diogo Pombo, comigo a secarem as lágrimas de tristeza perante esta desfeita ao Modric também estão o Rui Malheiro e o Tomás da Cunha. Bom dia aos dois. Viva Diogo, cumprimentos a todos. Olá a todos. Abraço ao Tomás. Abraço, Rui. Está na Alemanha. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E vamos então começar pelo que estragou o dia aos croatas. Tomás, com mais uma exibição exuberante do Ricardo Calafiori, os italianos voltaram a ter um jogo de intermitências, incapazes de se imporem na bola e no jogo com alguma estabilidade. Mas no fim e nos descontos lá conseguiram salvar um resultado que os coloca nos oitavos. Sim, merecidamente. A meu ver, a resposta de Spalletti, taticamente falando, foi adequada e o plano para o jogo deu conforto à Itália até ao momento em que aquele penalti fortuito e depois o golo logo de seguida muda um pouco a história do jogo. Mas até então, Spalletti defendeu-se em 5-3-2, fechou completamente o corredor central à Croácia, sabendo que os croatas também não têm muita profundidade e ameaça por fora. Portanto, o único lance de perigo da Croácia na primeira parte foi um remate exterior de Susic para boa defesa de Donnarumma, que depois também defendeu a grande penalidade. E ofensivamente, a ideia da Itália passava por atrair os croatas no corredor central e depois atacar por fora, com Di Marco e Di Lorenzo. Talvez aqui pudesse haver um ala mais profundo, como por exemplo Chiesa, até poderia fazer aquele papel. Certíssimo. Ou então o Belanova, que é lateral de origem e poderia dar outra estabilidade defensivamente. A ideia no meio campo passava por ter mais uma vez aquele quadrado contra os 3 médios da Croácia, sendo que esse quadrado desta vez tinha Raspadori como atacante pela direita, ou médio ofensivo pela direita, um jogador que trabalha muito bem em apoio, e Retegui a fixar os centrais. Depois, claro que a inferioridade do marcador obrigou a Itália a ir em busca do empate, e é um golaço. A forma como a Itália se apura é uma grande jogada, com Calafiori mais uma vez em destaque, e já na primeira parte há um lance muito curioso em que Calafiori vai acabar a jogada pela direita do ataque, portanto mantém a essência que vimos no Bolonha, um jogador que gosta muito de se aventurar e que está a ser total. uma das figuras de Itália. Rui, apesar desta quase certa e provável eliminação da Croácia, e que no fundo representa o fim de uma geração de grandes craques, o Modric, o Brozovic, o Kovacic, apareceu, no entanto, o Susic, que parece ser essa espécie de próximo craque geracional do país. Verdade, e o Tomás e eu tivemos já a oportunidade de falar sobre ele e sobre a importância que vai ter no futuro da seleção croata. E não só ele, há mais jogadores que são muito interessantes, mas o Susic ontem principalmente destacou-se, e sobretudo até destaco um aspecto. E mete o cruzamento do golo também, do golo croata. Exatamente, que é um cruzamento absolutamente fabuloso, a forma como ele coloca a bola na área e a combinação com o Stanisic, tem um trabalho com e sem bola absolutamente notável, é impressionante. Mas há um erro defensivo da Itália, que é os jogadores sobretudo que estavam à entrada da área. Havia uma situação de vantagem numérica 5-2 da Itália dentro da área, há 3 jogadores que saltam com medo do remate de segunda linha dos jogadores croatas e dos jogadores croatas, dos médios neste caso. E já agora, Rui, tinhas defendido a presença de Budimir, e Budimir é importante no golo também. Como é óbvio, porque é verdade, e até tocando nesse aspecto, mas antes até de complementar a questão do Susic, é que nós já tocamos nesse assunto também, não há um grande ponta de lança croata que tenha acompanhado, se quisermos, em termos de qualidade, esta geração. Não houve um Davor Šuker, que será o melhor exemplo possível para dar, mas em termos deste campeonato da Europa, percebeu-se que uma coisa é jogar com o Kramaric como a falsa referência ofensiva, com o Pasalic, como aconteceu ontem em trocas com o Kramaric como falsa referência ofensiva.
Outra coisa também é ter o Petkovic, que tem, do meu ponto de vista, muito pouco golo como referência ofensiva. O Budimir oferece outras coisas, ou seja, ele tem muita presença na área, vem de uma época muito boa em La Liga, aliás, creio que 2, para ser mais correto, e acabou por ser determinante no golo, porque é uma situação de 2 contra 2, o cruzamento e a combinação no corredor direito entre o Stanisic e o Susic é absolutamente notável, e depois é a questão do Budimir conseguir ganhar a primeira bola e o Modric, com a sua capacidade superlativa para ler o jogo, atacar a segunda bola em clara superioridade sobre a defesa italiana. Mas em relação ao Susic, o Susic, para quem não o conhece tão bem, não está a jogar na sua posição natural, ele é um médio ofensivo por natureza. Creio que será como médio ofensivo que vai brilhar no futuro desta seleção croata, mas sobretudo a partir do corredor direito trouxe a imprevisibilidade e a criatividade que faltava a esta seleção em alguns casos. Não é que o Maier seja mau jogador, bem pelo contrário, mas o Susic tem uma mais-valia tremenda. E o Tomás falou, e muito bem, da questão da Itália ter impedido as finalizações limpas da seleção croata, mas se houve jogador que conseguiu criar desequilíbrios através de combinações, a ir para as entrelinhas, há um lance em que ele desmarca o Modric na primeira parte que é absolutamente notável, foi exatamente o Susic a partir do corredor direito. É um pé esquerdo de regra e esquadro. Completamente. E por falar de pés esquerdos deste tipo, na outra partida do grupo, a Espanha rodou 9 jogadores, marcou um dos melhores golos coletivos do europeu e ganhou a Albânia, cuja coragem e ousadia a discutir os jogos nos vão ficar certamente na memória. Rui, para continuares a falar de pés esquerdos, além daquele passe magistral do Laporte, que queimou linhas na jogada do golo, os espanhóis deram mais uma prova que têm equipa de sobra para chegarem bem longe neste europeu. Concordo inteiramente, Diogo, e salientar uma coisa, nós temos falado muito, nós não, mas o panorama geral da questão de Portugal A contra Portugal B seria um jogo interessante e seriam os 2 candidatos, mas o que dizer da Espanha A e da Espanha B? Eu creio que a Espanha, e nós tínhamos falado ontem no pré-jogo, também tem soluções de segunda linha que são absolutamente extraordinárias, e o jogo de ontem comprovou que é possível, e isto também passa obviamente pelo treino, mas também pela qualidade individual dos jogadores, fazer uma rotação profunda e manter uma competitividade enorme. É certo que o meio-campo da Espanha ontem tinha características diferentes do meio-campo habitual, pelo perfil dos jogadores, mas na verdade o Zubimendi era o 6, o Mikel Merino era o 8 e o Dani Olmo era o 10, e a verdade é que o tridente acabou por desequilibrar. Depois, aí é que já notei a diferença, ter Ferran Torres e o Mikel Oyarzabal, por melhores jogadores que sejam, e são, não é a mesma coisa que ter o Lamine Yamal, principalmente o Lamine Yamal, que eu continuo a destacar como figura, para além obviamente do inequívoco Fabián Ruiz desta seleção espanhola, mas o Ferran Torres e o Mikel Oyarzabal não têm a capacidade que nem que o Lamine Yamal tem para criar desequilíbrios num contra um e depois para saber temporizar e colocar passos de ruptura no momento certo, nem a explosividade que o Nico Williams oferece ao corredor esquerdo da Espanha, e que principalmente foi notória no segundo jogo, em que ele claramente marcou diferenças. Agora, por exemplo, a mim custa-me que um jogador como o Grimaldo, com a qualidade esdrúxula que o Grimaldo tem, seja suplente do Cucurella, mas também percebo porque é que isso acontece. É um caso em que a dimensão física do Cucurella, e não estou a falar da dimensão física em termos de altura, mas a capacidade do ir e vir e aquilo que também proporciona em momento defensivo, e sobretudo depois daquele jogo contra a Itália, mais importante. Exatamente, acaba por ser muito mais importante em termos de modelo de jogo do De La Fuente do que o Grimaldo, independentemente do Grimaldo, para mim, ser o melhor lateral esquerdo provavelmente nesta altura do mundo. Tomás. Sobre o tema Grimaldo e Cucurella, é uma questão de intenção, não de qualidade direta dos jogadores. Parece-me que o Cucurella é um jogador que na pressão alta, na forma como é sólido no duelo individual, dá mais garantias do que Grimaldo. Depois, tendo o Nico Williams no corredor esquerdo, no fundo, De La Fuente quer proteger-se acima de tudo, quer dar alguma liberdade ofensiva a Nico Williams, tendo um lateral mais estável atrás, e parece-me que é essa a ideia, porque se formos comparar obviamente os recursos de Cucurella com os recursos de Grimaldo é muito mais tecnicista e criativo. Pese embora a exibição de Cucurella contra a Itália, que foi absolutamente fantástica, também a nível ofensivo. Notável.
E para irmos aos jogos desta terça-feira, com o tempo que nos resta, vamos focar-nos sobretudo no grupo C, de onde poderá vir o adversário de Portugal nos oitavos. A Inglaterra, que nos 2 primeiros jogos foi uma desilusão a traduzir o potencial dos seus jogadores na qualidade do futebol que pratica, defronta a Eslovénia e ainda pode acabar no terceiro lugar do grupo, consoante os resultados dos jogos desta noite. Tomás, tu ainda tens esperança que Gareth Southgate descortine uma forma de fazer a Inglaterra atinar coletivamente no campo? Penso que Southgate tem as armas para o fazer e para dar essa harmonia à equipa inglesa. Tenho mais dúvidas que vá fazê-lo, até por uma questão de, não diria de estatutos, mas de vontade de juntar certos jogadores em campo. E aí tem acontecido o facto de Alexander-Arnold jogar no meio campo, tem acontecido também a presença de Phil Foden no lado esquerdo, embora tenha tido mais liberdade na partida contra a Dinamarca. Agora, este jogo com a Eslovénia, com alguma segurança, porque a Inglaterra tem condições, ou melhor, vai seguir em frente certamente, resta saber em que posição. Diria que Southgate tem de preparar a equipa, tem de encontrar a equipa para o que falta da competição. E aí estou curioso, mais uma vez, com a presença de Alexander-Arnold no meio campo e com a forma como vai arrumar o ataque, porque de uma assentada, e não se esquece isso, Southgate tirou o trio de ataque na partida contra a Dinamarca e, portanto, pode aproveitar para fazer alguma rotação, ou que não seja rotação, mas lançar ideias novas e experimentar certos jogadores para o que vem a seguir. Reforçando a ideia do Tomás, e nós falamos sobre isso após o segundo jogo da Inglaterra, eu creio que hoje o Jude Bellingham vai jogar como médio centro, vai jogar ligeiramente mais recuado. Acredito que o Phil Foden vai passar a ser o médio ofensivo, segundo avançado, e provavelmente vamos ter um corredor esquerdo diferente, ou seja, Luke Shaw um canhoto à esquerda e o Anthony Gordon a ter aqui a hipótese de ser titular. Creio que, e até a imprensa inglesa fala muito nesse sentido, creio que passarão por aí as principais alterações do Gareth Southgate para a partida de hoje. É um jogo que aparentemente, para quem olha para o jogo, parece que redundará numa vitória fácil da Inglaterra. A Eslovénia tem competido muito bem. Exatamente, era esse o ponto que eu ia dizer. A Inglaterra obviamente tem qualidade individual para se impor sem grande dificuldade à Eslovénia. A questão é que falta qualidade coletiva à equipa inglesa, e a verdade é que aquilo que a Eslovénia não tem, ou seja, muitos jogadores de qualidade individual acima da média, tem em termos de qualidade coletiva. É uma seleção muito bem organizada, nomeadamente no seu processo ofensivo, mas que depois sabe sair muito bem para o ataque. O Tomás e eu já destacamos aqui um jogador que parece-me indiscutível e provavelmente era um bocadinho mais desconhecido do público em geral, que é o Elsnik no meio campo, e depois tem algo que é essencial, tem 2 avançados que são complementares, um que tem um nível muito acima do outro, estou a falar obviamente do Šeško, mas o Sporar dá muito em termos ofensivos a esta equipa, pela sua entrega total ao jogo, pelas bolas conquista, pelo facto de nunca desistir de um lance. E depois tens uma questão, apesar de não teres uma linha defensiva, se quiseres, com grandes nomes, é uma linha defensiva muito arrumadinha. Os 2 laterais têm estado muito bem neste campeonato da Europa e é um fator que me parece também muito interessante para ver como é que eles também vão atuar diante da Inglaterra. E sobretudo tens um guarda-redes que, não parecendo estar no melhor momento da sua carreira, entre postes e no controlo da pequena área, é absolutamente notável e pode arrancar uma exibição como Marmaridze arrancou no último jogo da Geórgia. 30 segundos para cada um de vocês. Acham que a coesão coletiva da Dinamarca vai ser suficiente para superar aquele desvario que reina na seleção da Sérvia? Desvario é mesmo a palavra certa. Parece-me que a Dinamarca é a melhor equipa do que a Sérvia em termos de organização. Aliás, a Sérvia, se fosse de boa no último jogo, porque a Eslovénia foi muito melhor e esteve mais perto de vencer do que a Sérvia. Agora, em termos de recursos ofensivos, a Sérvia parece-me estar uns furos acima da Dinamarca, ou pelo menos da Dinamarca que temos visto. E isso, num tipo de jogo com caráter decisivo, pode pender para os sérvios. De qualquer forma, também pode acontecer o contrário, que é o facto de a Sérvia ainda poder sonhar com a qualificação, levar a algum desequilíbrio que a Dinamarca aproveite. E aí, creio que marcar na primeira parte seria essencial para a Sérvia poder ter essa estabilidade e vencer o jogo.
O Tomás toca num ponto essencial, é que se a Sérvia ganhar o jogo, muito dificilmente não se apura logo de forma direta, ou seja, através do segundo lugar. Agora, aquilo que me parece é que é a última oportunidade da Sérvia. Eu acho que a Sérvia é uma seleção que, do ponto de vista ofensivo, tem recursos infinitos, que pode ganhar num dia extraordinário a qualquer adversário, mesmo adversário de primeira linha. E vamos lá ver se Samardzic tem oportunidade, finalmente. Exatamente, eu creio que sim, e que isso vai ajudar a acontecer aquilo que dizias. Do ponto de vista coletivo, a Dinamarca é mais forte. Do ponto de vista individual, a Sérvia é claramente mais forte. Mas depois há o outro lado, é que nem sempre as opções do Stojkovic, que é um treinador, digamos, que vai na corrente, ou seja, procura ter o mínimo de problemas possíveis, mas tem criado imensos problemas na primeira jornada com o Tadic, na segunda com o Milinkovic-Savic, tem que de uma vez por todas colocar em campo aquele que é, nesta altura, para mim, o melhor médio sérvio, que é o Samardzic. Independentemente do respeito que tenho por uma carreira extraordinária como a do Tadic, a qualidade indiscutível do Milinkovic-Savic, um jogador que nós ainda não falamos, mas creio que o Tomás estará de acordo comigo, que também não começou logo como opção prioritária, mas que tem vindo a ganhar espaço neste Campeonato da Europa, que é o Ilic, que me parece ser um médio também um bocado disruptivo, até pela capacidade que tem de construir com o pé esquerdo. Agora, a Sérvia é completamente uma seleção que tanto pode ganhar a uma grande seleção como ser goleada por uma seleção como a Dinamarca. Tudo pode acontecer quando está a Sérvia em jogo. Agora, se me perguntasse, eu nem sou de apostas, dir-te-ia que acho que a Sérvia tem condições para vencer este jogo e seguir em frente e criar confusão nos oitavos de final. Agora, a seleção dinamarquesa é muito sólida do ponto de vista coletivo, mas o Tomás tocou num ponto essencial. Tem dificuldades em criar oportunidades de golo e esse aspecto parece-me muito importante. É preciso que o Højlund melhore um pouco no torneio. Exatamente, é esse o ponto que me parece essencial. Se houver um Højlund, principalmente em situações de definição, como ainda não apareceu neste Campeonato da Europa, a própria estabilidade do processo defensivo sérvio, que é pífio, independentemente da qualidade individual que tem, pode ser bem aproveitada. Outro aspecto que considero essencial, e creio que concordarás comigo, Tomás, é a questão dos laterais da Dinamarca. Se tiverem uma presença mais forte do ponto de vista ofensivo, podem criar desequilíbrios pelos corredores. O Zivkovic, do ponto de vista ofensivo na Sérvia, tem feito um ótimo campeonato da Europa. Do ponto de vista defensivo, obviamente, não tem a capacidade para ser um lateral direito. Aliás, seria inimaginável, quando ele esteve no Benfica, alguém pensar, até Jorge Jesus, que poderia vir a ser lateral. Creio que do lado oposto, que o Birmincevic acaba por resolver um bocadinho o problema que teve na primeira jornada, porque o Kostic é claramente um lateral de projeção ofensiva, mas depende muito da capacidade que a Dinamarca tiver para criar desequilíbrios pelos corredores laterais, principalmente, e sobretudo ter o Højlund ao seu melhor nível, ou seja, para além de ser um jogador que trabalha e muito para a equipa, ter capacidade de definição. E uma nota sobre o Zivkovic, tem sido o jogador mais importante da Sérvia neste momento. Completamente. E assim fechamos mais um episódio diário do No Princípio Era a Bola neste europeu. Amanhã cá estaremos de volta para lançarmos o Portugal-Geórgia, o último jogo da seleção nacional na fase de grupos. Obrigado por nos ouvirem aí desse lado. A sonoplastia deste episódio foi da Salomé Rita. Obrigado e um abraço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.